Olá, começa agora o programa Conversa com o Presidente. E como você de casa já deve ter percebido, a gente está aqui na sala do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que abriu aí as portas para bater esse papo com a gente. Bernardelli, obrigada aí por receber a nossa equipe e contar para a gente e para o pessoal de casa como que está sendo o trabalho do Legislativo aí esse ano. Nós já estamos aqui pela segunda vez, então acho que o ambiente está muito propício para as nossas conversas. O ambiente aqui na casa está realmente muito positivo. Eu quero crer que todas as comissões estão na plenitude das suas atividades, iniciando pela própria Comissão de Constituição e Legalidade, onde, com raras exceções, todos os projetos por ali passam, e as comissões temáticas. Nós estamos, de uma forma assim, muito acentuada nesse trabalho. Não houve ainda necessidade, nesse período, de nenhuma postura um pouco mais enérgica, talvez no contexto, no contexto de se solicitar alguma sessão extraordinária, a não ser das próprias comissões. E os vereadores têm entendido, porque alguns projetos que, oriundos do Executivo, para cá vieram, e nós estamos dando a celeridade que é necessária e que a população espera. E a população tem participado mais? O senhor tem percebido isso, uma evolução aí? Sim, não resta dúvida. Um exemplo típico dessa participação nesse momento do segundo semestre foi a própria lei do puxadinho, que nós aprovamos no mandato passado. Ela foi de autoria do vereador Zé Carlos inicialmente, depois também assinada por muitos outros vereadores, mas o Tribunal de Justiça acabou entendendo que havia ali o vício da iniciativa, ou seja, o vício da propositura. Ela ficou sendo discutida nas secretarias municipais, aqui chegou, e assim que chegou, nós recepcionamos o próprio prefeito, que a trouxe em mãos há 2 meses e meio atrás, e a partir daí nós demos o início à tramitação. E assim foi que hoje nós fizemos e finalizamos todo o processo. Ela foi colocada em votação na Comissão de Legalidade, depois ela veio para plenário em primeira discussão, teve a tramitação nas comissões, houve segunda votação e, se não me falha a memória, já está sendo encaminhada ao chefe do Executivo para ser sancionada e publicada. E ela tem uma envergadura enorme, ela vai abranger aproximadamente mais de 200 mil imóveis aqui no município. Só para o pessoal de casa entender o que é a lei do puxadinho, quem vai ser beneficiado, presidente? São aqueles proprietários que possuem um imóvel e, no decorrer desse período que ficou como proprietário, ele acabou construindo, por exemplo, uma edícula nos fundos que serviu de residência para uma filha ou para um filho que casou, mas originalmente não fazia parte da construção. O habite expedido inicialmente era da casa da frente, única e exclusivamente. Então agora ele vai ter oportunidade de oficializar essa construção, fazendo as adequações junto à Secretaria de Urbanismo, vai se ratificar e re-ratificar esse habite e ele vai poder fazer o registro de imóveis da área total construída. E nós temos muitas situações que hoje aguardam a sanção desta lei para essas regularizações, que são imóveis que estão sendo inventariados, imóveis que foram vendidos por instrumentos particulares e precisam serem lavradas as escrituras, imóveis que são adquiridos e o adquirente precisa fazer parte de financiamento para a quitação e não consta na escritura a totalidade da área construída, ou seja, todos, sem exceção, terão a oportunidade de regularizar os imóveis que possuem. Como o senhor disse, mais de 200 mil imóveis vão ser beneficiados, né? É muita coisa, muita família, muita gente querendo utilizar o imóvel, até a própria escritura, né? Sim, o tempo decorrido que deu margem a essa situação.
Não são situações de 5, 10 anos, nós temos situações de 30 anos. E as pessoas, elas foram aumentando a área construída das suas residências, mas sem aquela autorização legal. E era talvez até um estado de necessidade, como eu dei o exemplo aqui, de uma família cujo descendente precisava um espaço para residir por ter constituído família nova e acabou edificando uma edícula no fundo do terreno. Esse é um exemplo muito clássico que a gente tem aqui em Campinas. E esses imóveis agora poderão ser regularizados. Muitos, mas muitos. Eu vejo muitos colegas de advocacia vieram comentar, porque alguns inventários realizados nesses anos todos, eles contemplaram única e exclusivamente o imóvel originário constante da escritura. Aquele espaço construído a mais não o foi, porque senão o formal de partilha, quando chegasse no cartório de registro de imóveis, ele não seria recebido para o devido registro e averbação do excesso, porque não tinha o habites. Agora vai ter condições de regularizar todas essas situações. Então o senhor já está tendo retorno, então, dessa lei, que acabou de ser aprovada, né? Sim, ela precisa ser sancionada. Ela precisa agora ser publicada e, a partir daí, os munícipes comparecerem ali na lei, vai ter todo o regramento junto e como proceder. E o que vale ressaltar é que ela começou aqui na Câmara, né, essa ideia? A discussão, ela vem da gestão do mandato anterior. É uma discussão que o vereador José Carlos Silva sempre teve aqui na casa. Ele mesmo disse que ele sabia que havia dúvidas com relação à iniciativa ou não, se seríamos nós, os vereadores, legitimados para a apresentação. Ele falava, mas nós temos que fazer, temos que trazer a discussão para dentro da casa. E assim foi feito. É claro que se tivesse mantido a legislação como foi anteriormente aprovada, hoje a situação de muitos imóveis já teriam sido regularizados. Não foi. A Prefeitura fez uma adequação e aperfeiçoou a legislação e hoje, com absoluta certeza, quero crer que poucos serão os imóveis que ficarão fora dessa possibilidade de se regularizar. Como a gente disse, muitas pessoas vão ser beneficiadas, né? Como que o senhor se sente aí, vendo aí um projeto que foi bastante discutido aqui na casa, teve a participação de todo mundo, agora ser aprovado e daqui a pouco já está valendo e beneficiando tanta gente? É gratificante, mas não é gratificante com relação ao presidente. Se não me falha a memória, o projeto de lei foi aprovado nas duas votações por unanimidade, ou seja, somos 33, aqui não teve o vereador A ou o vereador B, todos votaram favoráveis à aprovação e é o dever cumprido, o sentido de dever cumprido, porque essa demanda existia já muito, como eu já lhe disse, necessitava sim dessa regulamentação e assim o foi. Então nós cumprimos com a nossa obrigação. E é claro que aquele destinatário final, ele se sente assim contemplado, porque muitos de nós também fomos eleitos com esse compromisso de trilhar esse caminho, nesse caso específico. E assim fizemos. Coletivo. Totalmente. Não teve aqui, nós não tivemos nenhum senão, todos os vereadores. Tanto é que nesses 60 e poucos dias do recebimento do projeto até o encaminhamento, que se não me falha a memória, ele foi devolvido ontem ao Executivo para que seja sancionado e publicado, o trabalho foi aqui a 66 mãos, ou seja, 33 vereadores. Então, estão todos de parabéns, todos, porque todos nós entendemos que a necessidade, a urgência do que se discutia e a demanda que está aí fora que precisava ser contemplada. E agora um outro assunto que também tem sido bastante discutido aqui é a contratação, né, de profissionais para a área da saúde e também para a área de educação, que são projetos do Executivo. Isso. Há necessidade, nós vamos talvez discutir isso ainda nesse programa,
em virtude das questões das aposentadorias, a demanda do recurso humano hoje na Prefeitura é enorme. E o lapso temporal para o concurso público, ele é demasiadamente alto, esse período. Então, o Executivo entendeu que uma contratação por tempo determinado, tanto de pessoas profissionais da saúde como da educação, seria o suficiente até a contemplação dos concursos públicos que está por vir e alguns já estão sendo realizados. Nós aprovamos em primeira e segunda discussão, a semana que passou e essa semana na segunda-feira, a contratação de 600 pessoas profissionais da área de saúde. O decreto que vai ser agora sancionado pelo prefeito junto com a lei deverá identificar exatamente quais as funções que essas pessoas irão exercer. São 500 cargos também que nós estamos votando pela segunda discussão e quero crer também que até o final deste mês será sancionado e publicado pelo seu prefeito municipal. São outros assuntos aí que envolveu a Câmara inteira, né? Todos os vereadores, inclusive a população também. Discussões realmente que valeram a pena. A interpretação da legalidade da própria lei no contexto de se identificar no corpo da lei a necessidade de dizer, olha, é para essa finalidade, para este tipo de profissional. E a discussão era exatamente de não incluir, porque na lei passada, que foi declarada inconstitucional, incluiu-se a identificação e entendeu-se no Tribunal de Justiça que isso não poderia ser consignado. Então houve essa discussão, nós optamos por caminhar da maneira recomendada nesse acórdão e assim foram feitas as votações em primeira e segunda e quero crer que para a semana o seu prefeito já esteja sancionando também e determinando a publicação e assinando o decreto para identificação dos cargos que serão supridos. E outro assunto que também vai ser bastante debatido aqui é a questão da Previdência Municipal. Nos próximos dias já deve começar a rolar esse assunto? Nós temos uma situação assim, muito delicada, delicadíssima no município de Campinas, que é o Camprev. Nós temos aqui um modelo que acabou sendo um modelo que hoje não seria aconselhável para nenhum tipo de município. Hoje o município contempla o pagamento dos aposentados, que chegam a aproximadamente 10 mil, e o repasse desse valor neste mês chega, se não me falha a memória, no todo do ano, a 500 milhões de reais, que sai do nosso orçamento. Então, aguarda-se uma definição junto ao próprio Senado Federal, que é a votação da reforma da Previdência. Existe um trabalho de prefeitos de cidades pequenas, como também de cidades maiores e de governadores, para que nesse corpo dessa legislação federal já seja contemplados os estados e os municípios. Se assim o for, talvez nós tenhamos uma definição já de um ordenamento federal para contemplar as cidades e os estados. Mas se assim não for, teremos que cada um debruçar sobre o seu problema individualizado e aqui em Campinas esse é o nosso problema, porque vai chegar um momento que o orçamento vai estar comprometido com o pagamento das aposentadorias e esses aposentados nada tem a ver com isso, absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo é o valor que sai do nosso orçamento que é transferido para que isso seja saudado, esses valores sejam saudados. Então teremos que ter maturidade, consciência que o problema é sério, uma discussão à altura do problema e, se não resolvido no contexto da União por uma lei federal, o mais tardar em outubro estaremos debruçados aí numa discussão que deverá envolver a todos, sem exceção, e principalmente, lógico, o próprio Instituto, o Camprev, a Prefeitura, a Câmara e os aposentados.
E esse assunto já começou? O senhor entrou em contato com o presidente do Camprev já? Nós temos uma legislação que aqui chegou ano passado, eu era o líder de governo. Ela veio com duas finalidades num único projeto. Nós suspendemos a tramitação, hoje ela está suspensa. E há a ideia de se cindi-la, uma para tratar exatamente de um contexto e de outro que estavam no corpo da legislação apresentada. Essa divisão também, o que acontecia há um ano atrás, já não é os fatos e as ocorrências de hoje, mas talvez venhamos a aproveitá-la no contexto da apresentação de um substitutivo total. Aí, com certeza absoluta, a tramitação já deverá estar adiantada, porque se não houver solução ou recomendação ou ordenamento algum de lei federal, teremos que tratar dos nossos assuntos aqui em nossa localidade. E é um assunto, como o senhor disse, de interesse geral e que vai envolver várias áreas. Não precisamos aqui, é lógico que paixões estarão sendo expostas, mas a razão terá que prevalecer. E é uma situação que não poderá deixar de ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada, confrontada, mas com altivez. Porque se o tempo passar, vai chegar um momento que nós vamos ter condições de pagar os nossos aposentados, pelo modelo que está aí. E a população está convidada também a participar desse momento tão importante? Uma grande parcela da população tem um funcionário público municipal aposentado dentro do seu núcleo. E eles sabem muito bem do que é que nós estamos tratando aqui hoje. E precisamos sim, repito, com altivez, mas com um pouquinho de coração, evidente, mas com muita razão discutir esse assunto. E, presidente, lembrando sempre que em todos os momentos a população deve participar, é convidada a estar aqui na Câmara. Sim, isso é de fundamental importância, porque queiramos ou não, nós temos os nossos nichos de trabalho, os nossos nichos de convivência, mas hoje aflora, uma satisfação quando a população vem aqui, até para se manifestar, porque percebe-se que as ideias são aqui confrontadas, os posicionamentos são expostos e de uma forma ou outra, como eu já retratei, a grande maioria da população tem um contato, tem um laço de amizade com um parlamentar da casa. E ele faz valer aquele pensamento até mesmo pela voz, pela fala desse parlamentar. E isso é muito importante, é muito gratificante. Então fica aí o convite mais uma vez. Mais uma vez, a casa é vossa. Então é com esse convite, presidente, que a gente vai encerrar essa nossa conversa aqui. Queria agradecer ao senhor por falar com a gente, contar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na casa, que é importante todo mundo ficar sabendo, né? É de suma importância e vocês estão convidados. As nossas sessões ordinárias, elas se realizam às segundas e quartas-feiras, com início às 18 horas e o término 21, 21h30. Ficaremos lisonjeados com a vossa presença. E lembrando que a TV Câmara transmite todas as sessões ao vivo, né? Também. Eu não sei aqui, confesso, identificar os canais, mas se depois puder consignar, vamos colocar no rodapé do vídeo, eu fico agradecido. Pode deixar que a gente vai sempre ficar mantendo a população informada aos nossos telespectadores. Presidente, obrigada então mais uma vez por receber a gente e a você de casa também. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê na próxima conversa com o presidente. Até lá, tchau!